Minha esposa estava ali atrás, ainda está ou não? Nathalie, levante a mão, só ver se você está aí. Eu acho que ela já saiu com as crianças. Eu acho que ela saiu. Eu estou com a minha esposa, tenho o privilégio de estar com a minha esposa, a Nathalie, meus 2 filhos, a Bianca, de 9, e o Samuel, de 4. A gente tem uma loirinha e um moreninho, para a gente ser bem justo em casa, dividir irmãmente, assim, né, as cores. E estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Como disse o pastor Clayton, eu estive aqui há quase 3 anos atrás, e é gostoso trazer à memória não só o espaço, mas principalmente o contato com as pessoas. Eu vi vários rostos conhecidos de gente que estava aqui naquela época, então sou grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço o pastor Clayton, agradeço a escola Charles Spurgeon, e quero ter a oportunidade de conversar com vocês. Não sei quanto será possível durante os intervalos. Sinta-se à vontade para aproximar, para conversar, tirar dúvidas, compartilhar coisas. Eu espero que aquilo que eu trouxer a vocês hoje seja enriquecedor, tá? Eu vou colocar os slides para nós acompanharmos, e eu quero dizer a você que o que eu vou fazer hoje tem bastante conteúdo. Então, de vez em quando eu vou engatar a quinta, não estranhe, tá bom? Acompanhe o máximo que você puder. Você fala assim: pastor, eu perdi, você assiste o vídeo depois. E aí você pega. A razão de eu fazer isso, primeiro é porque eu falo muito rápido, mas segundo é porque o tempo que eu tenho aqui com vocês é tão pequeno, e eu quero tentar aproveitar ao máximo. Agora eu preciso de ajuda técnica. Cadê o Livando aqui para me ajudar? Acho que só precisa acertar aqui de entrar o slide. Meu caro, me ajude. Eu quero explicar a vocês rapidamente o que eu vou falar. Então, antes de começar a apresentação propriamente dita, eu vou explicar, e aí a gente começa com a apresentação dos slides. Eu vou falar sobre um assunto que costumava ser muito conhecido em tempos passados, mas hoje não é mais. Não é mais, não porque as pessoas não gostem de aprender a verdade de Deus, é porque pouca gente pensa nessas categorias de lei e evangelho. Então eu quero compartilhar coisas com vocês que crentes que sentavam nas igrejas do século, por exemplo, 17, e ouviam os pregadores puritanos, por exemplo, eles estavam careca de ouvir o que vocês vão ouvir hoje. E o que eu tenho percebido, por onde eu tenho passado, é que por mais que muita coisa que eu vá falar hoje não seja necessariamente nova, a conexão delas talvez seja, e eu espero que seja útil para vocês. Como é que a gente junta essas coisas? Eu não vou falar de coisa que é estranha. Por exemplo, chegar para um evangélico e dizer assim: eu vou falar para vocês do evangelho, parece a coisa mais redundante do mundo. A grande verdade é que muitos evangélicos hoje não têm noção profunda do que significa o evangelho de Cristo Jesus. Mas ainda que você seja uma exceção e você saiba, o que eu tenho percebido é que, embora nós conheçamos a mensagem de salvação de Jesus, às vezes nos falta condições de conectar os vários momentos da história de redenção e de como isso impacta o povo de Deus. Então a minha tentativa hoje, amanhã e até o final da conferência é de tentar ajudá-lo. Surgirão dúvidas no tempo próprio, o pastor Clayton é que vai decidir, a gente deve abrir para perguntas, mas se a coisa se fundir a maquininha, em algum momento você vem conversar comigo, eu espero não atrapalhá-lo, mas ajudá-lo a entender as coisas e encaixar as verdades bíblicas, tá bom? Quando você vai fazer, você quer que eu reinicie? Não? Tá bom. Vamos orar. E aí eu vou pedir para vocês abrirem um texto bíblico e nós vamos começar. Feche os seus olhos, vamos pedir que Deus nos abençoe nesse tempo aqui. Senhor Deus, temos o desafio de entender algo que em alguns aspectos é simples, mas em outros tão profundo. E eu temo ser talvez simplista. Então peço que o Senhor me ajude a tornar essas verdades preciosas, caras para o teu povo, na explicação, e que o teu Espírito é que plante essas verdades no coração dos meus irmãos e irmãs, e os faça amar o Salvador por causa delas.
que a nossa resposta ao que for ensinado hoje seja amor por Cristo, entendimento ainda melhor daquilo que Cristo fez e ainda faz por nós e em nós. Pedimos que o Senhor nos ajude no entendimento de passagens bíblicas, nos dê tempo suficiente para expô-las e que saiamos daqui com alguns direcionamentos úteis para o alimento do teu povo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Eu vou explicar o que nós vamos fazer. Tá bom. Peraí. Aqui, ó. Aí. E daqui a pouco o slide vai funcionar, se Deus quiser. Então eu vou falar o que já estaria no slide antes de eu ler o texto. O primeiro slide que eu tinha é para explicar para vocês o que eu pretendo fazer nas palestras hoje, amanhã, sábado vai ter um debate, mas no domingo eu também estarei aqui na igreja de Parquelândia. Quero aproveitar o período da escola bíblica dominical para falar um pouco mais sobre esse assunto. Então eu vou tentar fazer em 3 partes. As 3 partes são fechadas como um bloco. Então se você só puder vir hoje, você vai pegar algo que tem começo, meio e fim. Se você quiser convidar alguém para vir amanhã, que não acompanha hoje, não tem problema. Amanhã vai ter começo, meio e fim. Só que alguns dos assuntos vão se entrelaçar, eles estão dentro do mesmo tópico, tá? Então, o que eu quero é que você saiba disso, para você não ficar com aquele receio de que algo não vai se encaixar. Eu espero que se encaixe, porque eu planejei fazer 3 blocos distintos. Livando, vem aqui, você já vai cuidando aqui, faz favor. Bem, hoje a gente vai fazer Gálatas. Amanhã a gente vai fazer um dos evangelhos. No caso, eu vou estudar uma passagem famosa de Mateus, capítulo 5. E no domingo eu pretendo fazer um trechinho de Êxodo 20, que é a famosa passagem dos 10 mandamentos. Presta atenção, eu estou fazendo a ordem inversa da Bíblia. E eu quero que essa seja a primeira lição de hoje. Eu estou fazendo Gálatas, Evangelho, Pentateuco, que é a ordem inversa. Então está aqui, ó. Por que eu estou fazendo a ordem inversa? Tem um princípio aí que eu quero ensinar a vocês. Fazer o caminho inverso da revelação progressiva, a fim de começar com o texto mais detalhado para o mais incipiente. A gente acredita, teólogos que têm estudado as Escrituras e levam ela a sério, acreditam que a Bíblia é uma revelação progressiva, ela é orgânica, a gente fala. Em teologia bíblica, alguns dos grandes estudiosos do passado deixaram esse legado de fazer-nos entender que revelação, ela é sempre verdadeira, mas ela nunca vem total de uma só vez. Deus constrói isso gradativamente. Então, por exemplo, quando ele revelou para o primeiro casal, o primeiro indício de que teria salvação, ele disse assim: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Primeira coisa que eles ouviram é que um descendente da mulher seria alguém que resolveria o problema deles. Por isso que no capítulo 4, quando Eva tem o primeiro filho dela, ela fala assim: obtive um varão com o auxílio do Senhor. O que ela está querendo dizer é, a minha expectativa é, será que é ele? Será que agora é que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente? Mais tarde a gente ouve falar que esse Salvador viria da tribo de Judá. Mais tarde a gente ouve falar que ele nasceria na pequenina Belém, cidade de Belém. Depois a gente ouve falar outras coisas sobre ele. Em suma, o que eu quero dizer é que a Bíblia Sagrada, ela apresenta verdades de Deus desde o princípio, mas essas verdades elas vão ganhando em proporção. Então ela começa pequena e ela vai crescendo em informação. Então, ao invés de estudar o Antigo Testamento supostamente de maneira neutra, às vezes, no passado muitas pessoas achavam que isso era possível. Vamos estudar o Antigo Testamento sem preconceitos, sem qualquer outra ideia por detrás. É impossível e, na verdade, a Bíblia Sagrada não foi escrita com esse intento. Qual é a maneira mais inteligente de nós entendermos coisas do Antigo Testamento? É usarmos os óculos do Novo Testamento.
Assim como o antigo é contexto para o novo, por exemplo, não faz sentido dizer que Jesus Cristo é descendente desse, daquele outro, ou dizer assim está escrito, como Mateus faz várias vezes no Evangelho, se você não entende o que está no Antigo Testamento. Então, Antigo Testamento é contexto para o novo. Mas o Antigo Testamento também é compreendido pela revelação mais plena no novo. Então, eu estou fazendo o caminho inverso de propósito. A gente poderia construir e dizer assim, vamos fazer o Pentateuco, entender um pouco de lei, depois vamos olhar para os evangelhos, a pessoa de Jesus e como os apóstolos, mas eu quis fazer o caminho inverso para a gente ter uma figura um pouco mais ampla do começo, olhando para trás. Na maioria das vezes é assim que os teólogos desenvolvem certas doutrinas, entendendo a revelação plena e depois olhando para aquela que está mais incipiente, tá? Então, nessa primeira palestra antes do nosso intervalo, eu quero apresentar lei e evangelho como uma lente hermenêutica. Gálatas 3, a partir do verso 6, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe. Gálatas 3, de 6 a 14. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Bem, vamos começar dizendo o seguinte: o tema que eu me propus a falar nessa conferência é bastante abrangente. Não é exagero dizer que praticamente tudo na Bíblia, tudo, o que Deus faz ou o que Ele espera de nós, é lei ou evangelho. Deixa eu explicar isso. Quando a gente fala assim que Deus realizou poderosos feitos, normalmente é num contexto de redenção, seja essa redenção física ou espiritual, e muitas vezes ambas as coisas estão entrelaçadas. Por exemplo, quando Israel foi libertada do Egito, não só Deus tira aquele povo do cativeiro de uma nação, então estamos falando de uma libertação política, mas também havia um elemento espiritual aí de livrar Israel de um contexto em que ela não desenvolveria como nação. Deus está trazendo a ela um contexto de liberdade para que ela dê frutos. Então, essas coisas no Antigo Testamento muito claramente entrelaçadas, não é? Então, quando Deus faz alguma coisa poderosamente, num certo sentido de libertação, num certo sentido isso é evangelho. O que Deus faz para livrar o seu povo é evangelho. Assim que como o que Deus exige do seu povo é lei. Por exemplo, quando Deus fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não importa se é no Antigo ou no Novo Testamento, Ele está dando uma lei a você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está explicando que Ele concede mandamentos. E a maneira de nós mostrarmos amor para com Deus é obedecendo os mandamentos. E mandamentos tem em várias partes da Bíblia. Então, o que eu quero iniciar falando é que lei e evangelho se tornaram um paradigma, nessas duas palavras se tornaram um paradigma tão importante desde a Reforma Protestante, que eles usaram praticamente em dois sentidos. Eu vou enfatizar mais o segundo hoje. O primeiro sentido é usar lei como sinônima da antiga dispensação. Então, por exemplo, Velho Testamento, tá? Antigo Testamento. E evangelho como sendo sinônima da nova dispensação. Esse era uma maneira de se referir às duas alianças. A aliança da lei, a aliança do evangelho, ou a aliança da graça, como alguns colocavam. Só que esse contexto de lei e evangelho como sendo antigo e novo, é uma das maneiras de tratar que os reformadores usaram, mas não era a mais comum. E para nós hoje não é a mais útil.
porque o que eu quero apresentar para vocês é algo que não separa os mandamentos, mas algo que une os mandamentos. Foi assim que os reformadores enxergaram desde o princípio. Então, o segundo sentido é que eu quero trabalhar porque era o mais comum. Lutero foi um homem que falou bastante de lei e evangelho, tanto é que os estudiosos de Lutero falam isso. João Calvino tem trechos das suas Institutas, que é o seu livro mais famoso, em que ele fala sobre esse binômio. E outros grandes reformadores, Zacarias Ursino, tem alguns momentos fantásticos em que ele ensina isso, e muitos outros expõem. William Perkins, chamado por alguns de o pai dos puritanos, e vários outros falavam disso. Isso aqui era ensinamento comum. E qual era esse sentido? De que lei e evangelho, eles devem servir para nos guiar na interpretação das escrituras. Por isso que ele é um princípio hermenêutico, uma lente hermenêutica. Em outras palavras, deixa eu explicar como é que isso é importante. Se alguém sabe que lei e evangelho está presente em todas as escrituras, e não só no evangelho de Jesus Cristo, ele não despreza parte das escrituras. Quer ver um exemplo? Certa vez eu ouvi um pregador famoso falando algo que fazia sentido. Na época eu ouvi e gostei muito, embora hoje eu tenha um pé atrás em relação ao que ele falou, porque eu amadureci em termos de entendimento. Mas quando eu era muito mais novo, eu ouvi um pregador dizendo assim: olha, nós temos que procurar passagens que falam muito de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem. Corretíssimo. Aí ele falou assim: então você procure pregar em um dos evangelhos, ou uma das cartas. E embora ele esteja falando algo que não seja ruim, o que fica implícito é assim: não prega Juízes, não. Juízes é ruim, Juízes não tem tanto de Jesus. Juízes é ruim. Juízes é só assim, queda. Não, assim, Samuel, também não tem muito. Crônicas, você está entendendo? Eclesiastes, então, nem pensar. Eclesiastes é azedo, é chupar limão. Ler Eclesiastes é que nem chupar limão, porque o cara está desanimado o tempo todo. Não, fale uma coisa que fale mais de Jesus. O problema desse tipo de interpretação é que dá a impressão de que tem partes da Escritura que você fala assim: é legal, mas não é assim, aquilo é parte da Escritura, né? E aí a gente cria cânon dentro de cânon. Isto é, trechos da Escritura que valem mais do que outros, porque parecem ser mais ricos para nós. Eu não estou dizendo que se você gosta de um verso, ou de um livro, ou de uma história mais do que a outra, você está pecando. Não pense assim. O que eu quero dizer é, a gente não pode achar que tem certos momentos da Escritura que não são certos momentos da revelação, ou certas partes do registro da Escritura que não são tão úteis, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para produzir a educação na justiça. Então esse é a validade de estudar esse assunto. Olha só, eu peguei de um autor batista, que fala sobre esse assunto, escreve um livro muito bom sobre esse assunto, e eu peguei essa citação, e ele mostra como isso aqui é rico nas Escrituras. Olha só, a lei e o evangelho são as partes principais da revelação divina. Melhor, eles são o centro, o resumo e a substância do todo. Toda a passagem das Sagradas Escrituras são ou lei ou evangelho. Até as histórias do Antigo e Novo Testamentos, no que diz respeito à agência do homem, são simplesmente narrativas de atos feitos em conformidade ou em oposição à lei moral, e feitos em crença ou descrença no Evangelho. Olha que interessante, eu vou pegar essa última parte da citação, porque a gente não costuma pensar assim. Quando eu li essa citação, ela me saltou os olhos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se você estiver olhando para uma passagem do Antigo Testamento, uma narrativa, em que um autor fala assim: eu vou e luto em nome do Senhor, o Deus de Israel. Ele está agindo em resposta fiel, em crença a uma promessa de salvação de Deus. Há uma promessa redentora, quando Deus fala assim: eu serei o seu povo, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger, libertar vocês. E se um servo de Deus, um Davi lutando contra Golias, por exemplo, ou um Josué conduzindo o povo na destruição de Jericó, ou qualquer outra história de vitória, ele está respondendo a uma promessa divina de que ele estava com o povo e cuidaria do povo. Essa é uma resposta de crença. Tem momentos que há respostas de incredulidade à promessa de salvação. Quando, por exemplo, o rei Acaz, Deus chegou para o rei Acaz através do profeta Isaías e falou assim: Acaz, escolhe um sinal e eu vou provar para você que eu estou contigo e vou cuidar do povo. E Acaz falou assim,
aparentemente piedoso, né? Eu jamais pediria um sinal. Como é que eu vou provar o Senhor Deus pedindo um sinal? Aí o profeta Isaías disse assim: pois eu vou dar mesmo assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E essa passagem famosa é a resposta de Deus à incredulidade de um rei, que respondeu em descrença à promessa divina. Tem momentos em que Deus dá uma ordem, como por exemplo, ele deu uma ordem para Saul, através de Samuel, de que quando ele destruísse lá os amalequitas, ele não pegasse nada para si, destruísse tudo, pois o povo pega lá o gado, vence o inimigo, mas pega o gado. E aí quando Samuel chega no acampamento e começa a ouvir os animais, o que é isso? É o povo, Samuel, o povo é difícil, você sabe como é que é o povo. Mas sabe que o povo tinha boa intenção, o povo queria oferecer isso a Deus. Os animais eram só para cultuar a Deus. E aí lá Samuel ensina que Deus quer obediência antes do que sacrifícios. O que ele está ensinando? Que Saul e os que estavam sob a liderança dele não responderam obedientemente à lei do Senhor. Então, toda a história bíblica, estou usando exemplos de histórias para mostrar para você que lei não é só enunciado. Não terás outros deuses diante de mim. Ou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é lei, mas lei não aparece só nesses momentos. Assim como evangelho não é só porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é o ápice do evangelho. Mas a boa nova, a gente vai ver nessa passagem, ela já aparecera antes na história do povo de Deus. Então veja só. Por que eu acho que esse assunto é necessário e fico feliz de ter sido convidado pelo pastor Cleiton para falar sobre ele? Porque a gente evita muitos erros decorrentes de desconhecê-lo. Eu quero ressaltar alguns erros, alguns problemas teológicos que as pessoas têm, exatamente por não saber como essas coisas se relacionam. Então, primeiro, tem gente que acha que prega o evangelho, mas na verdade ele prega a lei em lugar do evangelho. E aí eu botei aqui uma frase famosa que você já ouviu várias vezes, porque é título de um livro que marcou época. Em seus passos, o que faria Jesus? É aquela hora que você quer humilhar alguém, né? Você está dizendo assim, você já pensou nisso? Aí você vem com aquela frase de efeito que vai deixar a pessoa lá embaixo, humilhada, porque ela não pensou em Jesus nessa hora. Ela fez da cabeça dela. Na verdade, quando você faz isso, você exalta mais o que você faz por Cristo do que o que Cristo fez por você. E a gente é craque nisso. Quer ver uma coisa? Presta atenção em quantas músicas nós falamos para Deus, o quanto nós fazemos por Ele, e nos derramamos diante dEle, e nos apresentamos a Ele, e fazemos isso, e nos prostramos a Ele, nós a Ele, e pouco do Ele para nós. Pois a Escritura tem muito mais sobre o que Deus fez e faz por nós, do que nós fazemos por Ele. Mas uma falha constante nessa inversão é que a gente fala muito do que nós fazemos por Ele. E isso é ruim para a saúde da igreja, porque a gente acha que a gente está evangelizando. Tá nada, meu irmão, você está criando legalismo. Legalismo. Porque você fala mais do que nós, povo de Deus, fazemos para Deus, do que daquilo que Deus fez por nós. Outros, em nome do evangelho, têm desprezado a lei, e o texto mais citado normalmente é Romanos 6,14, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Então eles citam esse texto para dizer assim, meu irmão, o senhor vai falar de lei e evangelho, se fosse falar só de evangelho eu te ouvia, mas você vai falar de lei, estragou tudo. Não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Porque ele acha que quem está na graça não deve ouvir mais nada da lei. O que eu vou defender aqui é que a lei não pode cair totalmente em desprezo, ainda que a gente entenda, em alguma medida, ela tendo cumprido o seu papel, porque a lei expressa quem é Deus. E se você nega a lei, você nega o próprio Deus. Se Deus dá uma lei a você, Ele concede uma lei a você, Ele expressa quem Ele é, o caráter dEle. E se nós desprezamos a lei, nós acabamos desprezando o Deus da lei, o legislador. Quem despreza a lei, barateia o evangelho. Onde a lei não é ensinada, há pouco apreço por Cristo e sua obra. E essa é uma das coisas que pode parecer estranha. Tem gente que acha que o ensino da lei pode estragar a mensagem do evangelho. E tem gente que acha que um evangelho pregado e enfatizado demais vai deixar as pessoas moralmente frouxas. Quando na verdade eles são úteis um para colocar o outro no seu devido lugar. E por que eu digo isso? Quem despreza a lei
acaba tornando a cruz sem sentido. Sabe por quê? A cruz tem tudo a ver com lei. A nossa passagem vai nos lembrar disso. Aquele que se fez maldição em nosso lugar, ele está envolvido com questões de lei. Então não dá para não ensinar a lei. A cruz, que é o nosso símbolo querido, perde o sentido se a gente não entende o lugar da lei. Portanto, há problemas sérios. Eu tenho outros aqui que você já ouviu, confusões históricos redentivas. Tem gente que despreza o Antigo Testamento e nunca prega, é aquilo que eu mencionei antes, de você achar que o Antigo Testamento é menos importante. Outras pessoas, e essa você já viu e talvez conheça igrejas assim, é possível que você até seja de uma igreja assim, eu não sei. Outros adotam práticas alimentares, litúrgicas, devocionais só do Antigo Testamento, sabe por quê? É cheio de símbolo, é encantador. Se você, por exemplo, é alguém que quando vai orar, prefere estar nos lugares altos, porque o Antigo Testamento falava de adorar nos altos, não é? Cria um simbolismo bonito. Se você é alguém que gosta de usar símbolos do templo ou do tabernáculo para dentro da igreja, para dar à igreja um aspecto didático daquilo que Deus faz por nós, se você adota práticas alimentares, dietas do Antigo Testamento, porque parece ser a palavra de Deus, ou um estilo de liturgia em que levitas e sacerdotes ocupam posições no culto, então você está mostrando que você tem um desentendimento da relação da lei com o Evangelho. Mas a igreja evangélica brasileira hoje, está cheia disso. Está cheia de gente que está resgatando essas coisas porque não entende a relação e não entende como a vinda de Cristo é cumprimento de uma série de coisas que eles querem desenterrar. Outro exemplo, muitos não sabem aplicar as promessas do Antigo Testamento aos nossos dias. É o caso das igrejas que pregam prosperidade. As igrejas que pregam prosperidade, a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas se o cara for muito bom, ele te bota na parede. Por quê? Porque tem texto que dá a nítida impressão de que é isso que Deus está prometendo mesmo. Se ele fala para você assim, trazei os dízimos à casa do Senhor e eu abrirei as portas do céu, você não tem como dizer aqui, mas o hebraico, não vai ter jeito. Por quê? Porque o texto diz isso. Mas ainda que o texto diga isso, o que ele significa no todo da história bíblica? Se você não entende, então você não vai saber aplicar. Aí as pessoas gostam de tirar aquelas frases fora do contexto e dizer assim, meu irmão, isso é cabeça, não é cauda não. Toma posse da bênção. Não é? Isso aí está em Deuteronômio 28, isso é texto bíblico, não é inventado. Não pense que alguém tirou essa daí da cartola. Ele está usando um texto bíblico. Ele está usando um texto em que Deus fala que Deus traria bênçãos ao povo de Israel se fosse obediente à lei mosaica. Deus prometeu isso para o povo. Eles estão tirando palavras das Escrituras, mas se você não entende a relação, você começa a fazer promessas que não combinam com a vida cristã. Outro exemplo, crentes não entendem a relação da lei e da graça com o Antigo e com o Novo Testamento. O erro mais comum que se vê por aí é quando se você colocasse assim um teste para mostrar, né? Numa coluna, Antigo e Novo Testamento, e na outra, lei e graça, faça a relação. A maioria relaciona Antigo Testamento com lei e Novo Testamento com graça. É lógico, parece a mais óbvia, mas o problema disso é que a gente cria no povo de Deus, que talvez não tenha muita instrução bíblica, a ideia de que no Antigo Testamento era difícil, hein, cara, era pela lei, difícil. Ainda bem que hoje é pela graça, eu estou no Novo Testamento. Está lascado, então ninguém era salvo no Antigo Testamento. É verdade, porque a Bíblia diz que se você quebra um só mandamento, você é transgressor de toda ela. Tiago 2,10. Mas as pessoas foram mal ensinadas a pensar assim. Isso tudo decorrente de um desentendimento de lei e evangelho. Vou mostrar alguns problemas práticos, só para reforçar o meu argumento de que a gente tem que entender isso aqui muito bem. Olha só. Ironicamente, os que desprezam a lei de Deus no Antigo Testamento costumam ser os mais legalistas, pois acrescentam mandamentos feitos por homens. Essa é uma das coisas que recentemente, quando eu estava estudando para esse assunto, antes de vir para Fortaleza, eu estava lendo um livro e ele deu uma dica que me bateu, eu falei, é verdade. As igrejas que falam que as leis do Antigo Testamento morreram, não é verdade que eles vivem totalmente sem lei. A maioria deles desenvolve um tipo de legalismo. Por quê? Porque o ser humano precisa de regras. Se ele tira as de Deus, ele cria outras.
Deus se ira com aqueles que com a boca e com lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, porque eles cumprem mandamentos que foram maquinados por homens, está lá em Isaías capítulo 29. Coisas que o homem maquinalmente aprendeu. Isso acontece. Muitas das igrejas criam mandamentos para as pessoas. Inclusive a gente criou, se você é de uma igreja, por exemplo, que tem esse costume, e tem algumas igrejas aqui representadas que talvez tenham esse costume, tem mania de chamar essas leis de doutrina. Talvez você já tenha ouvido isso na sua igreja. A doutrina da nossa igreja é essa. Não, você não está falando nada de doutrina, você está falando das regras que a igreja criou. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas é chamado de doutrina. Por isso que tem gente que não gosta de doutrina. Ele sai de uma igreja dessa e fala assim: pastor, doutrina não, por favor, tudo menos doutrina. Porque ele quer se ver livre das regras que tanto o prenderam. Ele tem esse conceito equivocado. Por quê? Porque desenvolveu um legalismo. Aparentemente, fugindo da lei do Antigo Testamento, continuaram sendo legalistas. Um outro problema: em oposição ao legalismo, há cristãos que falam de amor sem regras claras. Um outro problema, menos comum no evangelicalismo brasileiro, mas também acontece, também está presente em alguns cantos, são aqueles que dizem assim, até um momento presente da palestra, fala assim: pastor Heber, muito bom, viu? Desce a lenha aí, pode bater no pessoal, porque esse pessoal é tudo legalista. Mas ele mesmo gosta dessa ideia de não ter, porque, eu não sou um cara legalista. Graças a Deus o meu negócio é amor, entendeu? Eu gosto assim do amor, de abraçar as pessoas, de envolver as pessoas, de incluí-las, porque eu acho que igreja é isso. E normalmente quando eles fazem isso, eles estão expressando um amor que não tem regra. E amor que não tem regra é uma bagunça, porque qualquer relacionamento de amor tem regra. Por exemplo, quando um casal se une em matrimônio, eles têm regras. Você tem jeito de expressar amor para com um cônjuge. Isso vale em amizades, isso vale em relacionamento familiar. A Bíblia traz regras. Você não ama sem regras. Você ama de um certo jeito. Eu aprendi isso com a minha mãe quando eu era pequeno. Criança tem mania de trazer assim, presentinho, ou fazer um cartão, ou tentar entregar alguma coisa para a mãe como sinônimo do seu carinho, do seu amor. E eu lembro de trazer assim, Dia das Mães, aquelas coisas especiais assim, trazer presente, entregar para minha mãe. E a minha mãe falava assim: meu filho, ela falou isso várias vezes, até que entrou na cacholinha. Assim: meu filho, o melhor presente que você pode me dar é obediência. Ela estava certa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está ensinando que tem jeito de se amar. Se não ama da sua cabeça, você ama de acordo com regras que ditam o relacionamento. E no relacionamento com Deus, quem dita as regras é Deus, não é você. É Deus que dita as regras. E Ele diz para você como é que Ele quer ser amado. Então você o ama conforme Ele dita esse amor. E essa é uma maneira em que as igrejas evangélicas brasileiras parece que esqueceram. Elas falam de um sentimentalismo sem regras claras. Este não é apenas um problema atual, esse é um problema antigo. Inclusive eu citei aqui um exemplo famoso na história. A tradição luterana, não só Martinho Lutero, mas o luteranismo que seguiu depois, ele não nega o chamado terceiro uso da lei. Eu vou explicar isso aqui de maneira bem rápida para as pessoas que não estão familiarizadas com esse conceito entenderem. As pessoas entendiam que a lei de Deus, ela tinha usos diferentes, e um dos usos da lei era para mostrar o pecado do outro. Então assim, a lei ela mostra o pecado, a lei funciona como uma espécie de luz que ilumina um lugar sujo. Você já chegou em ambiente assim escuro, que você não percebe quão sujo está, de repente você acende a luz e você fala: que sujeira. Que luz evidencia tudo. Por isso que é dito de Jesus Cristo que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz expõe as trevas. A luz evidencia a sujeira. Então, tem um sentido em que a lei funciona como a luz, ela expõe a sujeira. Mas tem um outro sentido, e esse é o chamado terceiro uso da lei, em que a lei serve como regra de vida, norma de conduta. Embora a tradição luterana não tenha negado esse terceiro sentido de norma de conduta,
E tanto é que ela expõe os 10 mandamentos, os catecismos oficiais da igreja luterana expõem os 10 mandamentos como regra de vida. No entanto, quando os luteranos iam falar de lei, quase sempre era de forma negativa. A lei expõe pecado. A lei expõe pecado. Por quê? Porque é muito difícil manter essas coisas em equilíbrio. Inclusive, eu achei essa citação há uns anos atrás e eu falei, isso aqui é o exemplo perfeito do dilema que eu e você enfrentamos. Escute para você ver como é difícil. Há uma perfeita harmonia entre a graça salvadora de Deus e as boas obras do crente. Mas a exposição desta harmonia constitui um dos problemas da teologia cristã. Não é fácil insistir na graça de Deus sem dar algum tipo de fundamento à acusação de que a doutrina é licenciosa ou antinomiana. Também não é fácil afirmar a necessidade das boas obras sem provocar o clamor de que a graça de Deus está sendo destruída. O que esse autor está dizendo é o seguinte, que se o pastor na sua igreja, ou se você é o pastor da igreja, está pregando lá e você está fazendo uma série de sermões em que você está descendo a lei de Deus no povo, dizendo assim, pessoal, a gente tem que ser santo, a Bíblia fala de ser santo, não adianta ser hipocrisia, crente de domingo. Aí aquele crente que gosta fala assim, desce mesmo pastor, pode bater que esse povo precisa. Aí tem aquele outro crente que fala assim, mas é uma pena, né? Uma igreja que se diz evangélica que perdeu o evangelho. Fica aí no seu legalismo. Aí o pastor se toca e ele vai fazer uma outra série de sermões. Aí na outra série de sermões ele fala assim, meus irmãos, Deus é misericordioso, Ele nos recebe com graça. Aí ele vai pregar e ele fica tão meloso que tem crente dizendo assim, pastor, agora ficou fraco. Parece que nunca satisfaz, porque é difícil manter equilíbrio. Quando você ensina por demais a lei de Deus, que requer que nós andemos em novidade de vida, parece que a gente está perdendo de vista a graça. Mas quando a gente fala da graça de Deus que nos perdoa e nos restaura, parece que a lei assim ficou de lado. O que esse autor está dizendo é que frequentemente nós tendemos a cair para um dos lados. Cabe a você discernir para onde você normalmente cai. Para onde você normalmente pende. Porque esse equilíbrio não é fácil. Por isso é que a minha proposta nessa noite é redescobrir o Evangelho e colocar a lei em seu devido lugar. Eu digo isso porque o Evangelho não é algo que a gente aprende de uma vez por todas. O Evangelho é algo que a gente precisa ouvir sempre. O Evangelho faz bem à nossa alma. Nós precisamos dele em tempo todo. Estou dizendo isso porque talvez isso seja novo para você. Alguns já conhecem, mas outros não. E se você não conhece, eu quero que você ouça com atenção. Não pense em evangelho como sendo aquela mensagem que você tem que compartilhar com o vizinho. Sabe aquele seu vizinho que não é crente, que você está tempo tentando evangelizá-lo e não está surgindo oportunidade. E de vez em quando você fica aquela consciência pesada, porque o pastor na sua igreja falou assim, quantos você já trouxe para Jesus? E aí você fica assim, ai, ai, ai. E aquilo pesa e você fala, eu preciso falar do evangelho. A impressão que a gente tem é que o evangelho é uma coisa que você conta para alguém, ele crê em Cristo e fala, beleza, agora vamos aprender da Bíblia? Vamos estudar. O Evangelho parece que foi só a mensagem inicial. E as pessoas perderam de vista de que o Evangelho está presente em toda a Escritura, porque é o que nos anima, é o que nos levanta. Por exemplo, João na sua primeira carta ele fala assim, eu estou escrevendo todas essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai. E olha, eu queria que vocês soubessem que, eu vou trazer uma promessa para vocês agora. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Isso é evangelho. Eu preciso disso todo dia, toda semana. Eu preciso disso. Então a gente tem que redescobrir a riqueza dessas coisas e colocar a lei no seu devido lugar. Então eu quero agora entrar um pouquinho mais na passagem de Gálatas e tentar explicar algumas coisas a vocês. Eu quero começar dizendo o seguinte: entender lei em Paulo não é algo tão simples, porque Paulo usa a mesma palavra, nomos, do grego, em sentidos diferentes. Às vezes ele usa num mesmo verso, com dois sentidos diferentes. E Paulo não é o único a fazer isso, tá? Outros autores da Escritura fazem isso. Uma outra palavra que é muito comum você ter esses sentidos diferentes é a palavra mundo. Né? Um dos textos que eu aprendi no seminário para discernir isso era João 1,10. Fala assim, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. 3 vezes a mesma palavra, mas não são o mesmo sentido. Não faz sentido dar o mesmo significado às 3 palavras.
Então, a mesma palavra mundo pode significar nesse verso de João 1,10 três coisas diferentes. Estava no mundo, no sentido, estava entre os homens. O mundo foi feito por intermédio dele, isto é, a criação foi feita por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí o mundo é o sistema maligno de oposição a Jesus Cristo. Olha só, três vezes a mesma palavra no mesmo verso, com três sentidos diferentes. E isso a Escritura faz, e Paulo faz com lei. Às vezes ele se refere a uma coisa, às vezes ele se refere a outra, ele chama tudo de lei. E aí ele confunde um pouco se a gente não tiver esse direcionamento. Portanto, eu quero tentar ajudá-lo com algumas orientações. Primeiro eu quero dizer assim, em Gálatas, pode ser que a gente explore outras passagens, mas em Gálatas, que eu vou focar hoje à noite, eu vejo pelo menos três sentidos da palavra lei. Para vocês terem uma ideia, a palavra lei aparece nos escritos paulinos mais de 120 vezes, das quais pouco mais de 70 estão em Romanos e pouco mais de 30 estão em Gálatas, quase tudo. Então, se você quiser falar de lei em Paulo, você estuda Romanos e Gálatas, porque o restinho está respingado aqui e acolá, mas essas duas cartas falam muito disso. E é interessante que são as duas cartas que mais nos ensinam sobre justificação pela fé. São as cartas que falam muito de lei. Então nós vamos estudar um pouquinho de uma delas hoje à noite, tá? Um pouquinho só. Três sentidos que eu quero ressaltar. O primeiro é Pentateuco como escritura. Abra comigo lá Gálatas 3, a gente vai ler de novo o verso 10. E eu quero ressaltar que tem duas vezes a palavra lei. Olha só, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Esse livro da lei não é a mesma coisa que obras da lei. É claro que são sentidos parecidos, mas obras da lei tem muito a ver com um sistema farisaico de legalismo, de querer obedecer certas regras, como por exemplo a circuncisão, os dias solenes de festas, a dieta alimentar, e achar que assim você consegue o favor de Deus. Quando Paulo fala do livro da lei, ele não fala negativamente. Quando ele fala das obras da lei, para quem está buscando justificação, ele está falando negativamente. Então ele está dando dois sentidos bem diferentes de lei. O livro da lei significa o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O Pentateuco era chamado de o livro da lei, a Torá. E a Torá, portanto, era entendida como uma parte preciosa da revelação de Deus para o judeu. Tá? Então, às vezes, esse é o sentido. Mesma coisa lá em 4:21. Dá uma olhada, Gálatas 4:21. Também duas vezes a palavra lei e a segunda ocorrência que eu quero enfatizar. Olha só, 4:21 diz assim: Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Ele fala, vocês querem estar sob a lei, acaso você não ouve a lei? Na verdade, ele não está dizendo o mesmo sentido. Os que estão sob a lei é os que estão sob práticas, de novo, aquelas práticas de circuncisão, dieta alimentar, dias solenes e assim por diante. Vocês que se colocaram debaixo da lei, vocês não têm dado ouvidos ao livro da lei, Pentateuco? Vocês não têm entendido? Aí ele conta a história de Gênesis, quando ele fala de Agar e Sara como duas alianças diferentes. Ele está dizendo assim, você não está dando ouvidos à Escritura? Então, às vezes, lei é sinônimo de Escritura, aquela parte da Escritura chamada Pentateuco. Em outros momentos, é um princípio governador de conduta. Gálatas 6:2 tem um texto famoso que você já deve ter ouvido, que fala assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa lei de Cristo, ela é entendida de maneira diversa. Eu compreendo que a maneira mais simples de explicar é princípio governador de conduta. Por que eu digo que é a maneira mais simples? Porque até os bons estudiosos sabem que essa lei de Cristo não é definida aqui. O contexto não fala o que é essa lei de Cristo. Ele não diz, a lei de Cristo, isto é, ou 2 pontos, e fala a lei. Ele fala, não, assim vocês cumprem a lei de Cristo. E a gente fica lendo e fica assim, qual? Ele está querendo dizer, você está sob um princípio governador de conduta. Cristo é quem conduz a sua conduta. E às vezes lei é usada nesse sentido, não só positivamente, até negativamente. Quer ver? O texto de Romanos 7 é uma boa ilustração. Eu vou pedir para você abrir lá. Romanos 7. Nós acabamos de ler um trecho no início da programação hoje. O pastor Cleiton nos conduziu na leitura. Eu quero continuar o texto do verso 21 a 23. E acho que ilustra muito bem o que eu estou tentando explicar. Olha só,
Então, ao querer fazer o bem, a partir do verso 21, tá? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei de pecado que está nos meus membros. Veja que ele fala não só da lei de Deus, mas de outra lei. E você fala assim, qual lei? Ele não explicita, ela dá essas regras. Ele está querendo dizer outra coisa que me controla, outro princípio governador da minha conduta, do meu proceder. Ele fala de uma lei nos meus membros. Ele não está falando de uma lei dada por alguém. Ele está dizendo assim, é o pecado que está me controlando. É o pecado que não me deixa seguir a lei de Deus, que eu prezo, mas que às vezes eu não obedeço. Então ele está falando de dois princípios governadores de conduta aqui. E é nesse sentido que Paulo usa lá em Gálatas 6:2. E o terceiro sentido, que é o mais comum, é quando ele fala da lei mosaica, isto é, os princípios, os preceitos, melhor dizendo. Os preceitos estão explicitados lá na lei mosaica. Então nós vamos voltar para Gálatas. E lá em Gálatas, isso está expresso várias vezes. Por exemplo, Gálatas 2,16, é um texto conhecido, famoso, fala assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele está falando de regras que Deus havia dado por intermédio de Moisés, coisa que o judeu tinha que praticar. O judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia, o macho, o homem. O judeu tinha que ir ao lugar de culto 3 vezes no ano. Então tinha preceituado de maneira muito clara que, pelo menos nas 3 grandes festas anuais, todo líder de família deixaria a sua família e iria cultuar o Senhor lá em Jerusalém. Eram regras que Deus havia dado. Só que Paulo está mostrando agora que ninguém é justificado por esse tipo de obediência. Ninguém é aprovado por Deus. Deus não chega para ele e fala assim, 10, hein? Vida cristã 10 para você. Por causa dessas regras. Você não recebe estrelinha de Deus na sua prova. Você lembra quando você era pequeno? Que a professora colava estrelinha assim? Não tem estrelinha para obras da lei. Não tem. Tá? É isso que ele está mostrando. Não tem aprovação de Deus mediante as obras da lei. Ele está mostrando que negativamente as pessoas entenderam a lei mosaica de forma errada. Nesse último sentido, a lei avultou o pecado a fim de fechar as portas para qualquer justificação pela lei. O texto que nós lemos de Romanos 7 fala que a lei veio para mostrar o meu pecado. Romanos capítulo 3 fala disso, que a lei ela trouxe o pecado à tona. Paulo em Romanos 7, o texto que a gente leu anteriormente, Paulo fala assim, eu não teria conhecido que cobiça é pecado se a lei não tivesse dito. O que Paulo está tentando expressar é o seguinte, olha, matar alguém, roubar alguém, todo mundo sabe que é errado, mas cobiçar, conversa com um incrédulo, ele não tem vergonha de cobiçar o que é do outro. Paulo está querendo dizer, se a lei não me dissesse, eu não teria sabido, porque a lei é que expõe o meu pecado, é a lei que mostra que isso é pecaminoso. A lei mostra inclusive intenções más como sendo pecaminosas. E é isso que Paulo está descobrindo. A lei, ela traz isso à tona. Ela evidencia. Como dizia João Calvino, a lei funciona como um espelho. Não adianta você chegar descabelado na frente do espelho e se gostar. Vai ser feio. Muito feio. Porque o espelho não mente, ele diz você como você é. E é isso que a palavra de Deus faz. Você chega na frente do espelho assim, todo descabelado, as mulheres usando brinco de cor diferente, o batom tudo borrado, ou coisa do tipo assim, seja lá o que for que você queira arrumar, e está tudo fora de ordem. Você não olha para o espelho e fala, não, tá bom. Não está. Você achava que estava bom, é que você não se conhecia. Inclusive quando a gente quer dar uma ducha de água fria em alguém que não está percebendo o quão descabelado ele está, você não fala assim, dá uma olhada no espelho. Você já não falou isso? Dá uma olhada no espelho para você ver. Você vai ver o que eu estou falando. E aí quando a pessoa se enxerga, ela fala, nossa, é mesmo. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para enxergar aquilo que normalmente nós não vemos. Ela evidencia coisas do nosso coração que nós achávamos que eram inofensivas. Porque a lei faz isso. Ela mostra você e eu como nós verdadeiramente somos. A Bíblia não funciona igual aqueles espelhos que distorcem, deixa você mais alto, mais gordo. Sabe daqueles? Não.
ela é espelho purinho, daquele jeito lá que mostra você do jeito que você é. Não tem jeito, você não fica mais alta no espelho. Não. Ela mostra para você sua estatura, o seu peso, mostra sua espinha, mostra a pele judiada, mostra tudo, todos os defeitos, tudo. E a lei mosaica vai funcionar nesse sentido. Agora, sentidos de evangelho também, talvez isso seja útil, embora eu tenha menos sobre esse assunto. Se refere quase sempre às boas novas de salvação. Então, supostamente, algo que estamos cansados de saber. Mas, por vezes, tem um sentido histórico. Por exemplo, lá em Filipenses 4,15, ele fala assim, no começo do evangelho, ele está querendo dizer, começo da vida cristã. No começo da vida cristã. Em Marcos 1, a gente tem, este é o evangelho de Cristo Jesus. Ele não está falando da salvação, ele está falando, é a história de salvação de Jesus Cristo. É a história da salvação de Jesus. E por que é interessante eu enfatizar esse aspecto histórico? Por aquilo que eu já falei antes. Às vezes, evangelho vai ser usado pelos reformadores como sendo sinônimo de um período histórico. Enquanto que lei era o período de Moisés, o evangelho é o período de Jesus. Esse era um dos sentidos nos quais eles usavam lei e evangelho. Tá? Mas nós estamos trabalhando mais com essa ideia de esse sentido conceitual, que lei é preceito e evangelho é dádiva, né? Presente. Então, que isso está presente em todas as escrituras. Deus dá regras e Deus traz a sua graça, Deus dá regras, Deus traz as suas dádivas. Tá? O que Gálatas vem ensinar que é muito precioso? Que nós estamos livres da lei. Inclusive, Gálatas é chamado por alguns estudiosos de a Magna Carta da liberdade cristã. É a carta que fala da liberdade cristã. E o que ela diz sobre essa liberdade? Vamos lá. Primeira coisa que ela fala é que os verdadeiros filhos de Abraão não são os de sangue, são os da fé. Então, no texto que a gente leu, fala assim, é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E aí vai continuar dizendo, verso 9 de novo, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé aqui significa aqueles que creram na mesma boa nova que Abraão. Então isso significa que quem é filho de Abraão não é quem se julgava da mesma linhagem. Você lembra a conversa de Jesus quando falava para eles assim, olha, vocês são filhos do diabo. Não, nós somos filhos de Abraão. Não, vocês fazem aquilo que o vosso pai manda, vocês não fazem o que Abraão manda, vocês fazem o que o diabo faz, então vocês são filhos do diabo. E Jesus expõe a incredulidade deles. Mas eles se achavam filhos de Abraão. Por quê? Porque eles eram da mesma linhagem física, biológica. Mas Paulo ensina, olha, são os da fé que são filhos de Abraão. Você é filho de Abraão se você crê em Jesus Cristo. Você é filho de Abraão se você crê em Jesus Cristo. Nós somos se nós cremos nas mesmas coisas. Então não os da circuncisão, tá? Em Gálatas 2,12, os da circuncisão são aqueles judeus que estavam tentando, ou a palavra mais usada é judaizantes. Eram pessoas de práticas judaicas que estavam tentando imprimir na igreja da região da Galácia a ideia de seguir essas regras. Então imagina alguém chegar aqui e falar assim, vocês são evangélicos? É uma pena, não estão seguindo a lei de Deus, né? A lei de Deus fala lá, 8º dia. Você já está atrasado, homem. Era o 8º dia. Mas eu vou te dar uma chance. Se você se converter agora, a gente pode resolver o problema e circuncidar. Então, imagina essa virar uma exigência para que todo mundo estivesse de acordo com a lei de Deus, exigindo circuncisão, exigindo certas regras. Os da circuncisão, Paulo fala, esses não são verdadeiros filhos de Abraão. São os da fé, porque são salvos pelo mesmo evangelho. Olha aqui, uma primeira lição sobre o nosso assunto de que evangelho está no Antigo Testamento. Muito claro, Gálatas 3,8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o que a Abraão? O evangelho. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Lá em Gênesis 12, de onde é tirada essa história, quando Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar muitos descendentes. Você não tinha nenhum. Mas outro dia, né, um outro momento, quando ele tinha, no capítulo 15, ele vai ver as estrelas do céu, não tinha nenhum filho ainda, você está vendo assim, esses vão ser os seus descendentes. Fica imaginando Abraão esperando, né? Tanto é que ele esperou tanto que teve um momento que ele deu uma apressadinha na coisa.
E ele resolveu utilizar a serva da sua esposa para ver se dava uma ajudinha para Deus. Mas ele estava esperando, que Deus falou muito. Deus assim botou a promessa, não fez em pouca medida não. Falou, ó, vai ser descendência numerosa. E embora a gente veja essa promessa e essa história como sendo bonita, olha só que bonito, né? Que Deus está prometendo a Abraão, ele teria um grande povo, uma nação, os judeus. A gente se esquece que Deus não estava falando prioritariamente dos judeus, num primeiro momento do povo hebreu descendente de Abraão, sim, mas que isso apontava para uma realidade mais plena que Paulo vai pegar aqui. Ele fala, os da fé são filhos de Abraão. Você lembra Gênesis 12? Foi sobre você que estava falando, em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Estava falando de brasileiro, de Fortaleza, de São Paulo. Estava falando de todas as famílias da terra. Não estava falando de um povo étnico somente. Então, Paulo está pegando essa promessa e está dizendo, isso é evangelho, que foi pré-anunciado. Está vendo? Tem evangelho lá em Gênesis 12, primeiro livro da Bíblia. O evangelho claramente anunciado. O evangelho não é coisa que só vem com a pessoa de Jesus Cristo. Os Gálatas, portanto, não precisavam se tornar judeus, que era a pressão que estava acontecendo lá por parte desses mestres. Não precisavam. Por quê? Porque os da fé e os das obras da lei, na verdade, correspondiam a dois caminhos diferentes de se achegar a Deus. Você já ouviu aquela frase, todos os caminhos levam a Deus? É verdade. Mas só os da fé que chegam em caminho de salvação. Quando os praticantes das obras da lei estavam tentando mostrar que esse era o caminho certo, o caminho mais santo, Paulo fala para os Gálatas, olha, eu acho um absurdo que vocês, tendo começado na graça, agora começaram a cair para um caminho de carne. Isso é uma insensatez, ó Gálatas. Ele fala, ó Gálatas insensatos, no capítulo 3. Por quê? Porque eles tinham ouvido o evangelho da graça. E agora eles estavam encantados com novas regras, novas propostas, um novo caminho. Paulo estava tentando mostrar para eles que eram dois caminhos muito diferentes de se achegar a Deus. Um deles traria condenação. Nós estamos, portanto, livres da lei. O que Paulo está querendo dizer é, você não precisa obedecer, ser praticante das obras da lei para que Deus te receba na família dele. Só que, aqui vai um ponto importante, especialmente para os alunos da escola Charles Spurgeon, que estão estudando um pouquinho mais de teologia. Alguns estudiosos hoje, normalmente proponentes da nova perspectiva de Paulo, que falam aqui que isso se refere à obediência de cerimoniais. No entanto, é importante que a gente entenda que tem mais sendo dito aqui do que simplesmente cerimonial. Afinal de contas, se fosse só cerimonial, Paulo não seria tão pesado no que refere à maldição. Ele fala que os praticantes das obras da lei, lá no verso 3, são malditos. Malditos, por quê? Porque eles não praticam todas as coisas, eles estão debaixo de maldição. Então Paulo pega pesado, e aqui o que a gente entende, que é a doutrina tradicional da justificação, é de que o cristão está livre de toda a lei. Aí você fala, como é que é, pastor? Explica de novo, porque eu achei que o senhor ia falar de lei aqui. Está livre de toda a lei? Sim. Não só das leis ligadas a culto, as chamadas leis cerimoniais, mas inclusive da lei moral, lei de conduta. O crente está livre? Tá. Peraí, me explica esse negócio. Ele está livre no que tange a conquistar a aprovação de Deus por intermédio desse caminho. Ele está livre no que tange a conquistar a aprovação de Deus. E Deus ensinou isso várias vezes. Com quem que ele gostava de passear? De bater papo? Com publicanos e meretrizes. Ele ia jantar na casa de quem? Ladrão. Verdade, não estou falando mentira. Ele conversava com quem? Com mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos e o 6º não era dela. Entendeu o tipo de gente com quem ele convivia? Não era gente que obedecia todos os preceitos da lei. Era gente que carecia da graça dele. E ele está tentando mostrar que essas pessoas adquiriram salvação porque estavam livres da lei. Então, presta atenção. Livres da lei como sistema de salvação e até livres do domínio do pecado. Isso aqui é uma outra coisa que diz muito respeito a você e a mim.
Às vezes a gente tem a impressão, quando nós pecamos e nós praticamos coisas que a gente tem o costume de praticar, sabe aquele pecado que você fala assim, eu já falei tantas vezes para Deus que eu não ia fazer mais, mas parece que escapa. E nos momentos mais tristes da sua vida com Deus, e nos momentos mais tristes ainda, você não tem nem mais lágrimas. Porque você diz assim, estou me sentindo um hipócrita. Por que eu estou me referindo a isso? Nós nunca podemos dizer, Senhor, eu não consigo. Não é verdade? Não vos sobreveio tentação maior do que as próprias forças. Uma das coisas preciosas da salvação em Cristo Jesus é que nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Não significa que a gente não caia. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, disse o apóstolo João. É claro que a gente cai. É claro que a gente tropeça. E infelizmente não é só uma vez. Mas nós nunca podemos dizer eu não consigo. É maior do que eu. A gente já usou frase assim antes. É mais forte do que eu. Não é não. Dos privilégios da mensagem de Cristo Jesus é que nós somos libertos não só do sistema da lei de salvação, mas do domínio do pecado. Seu jugo, nós somos livres do seu jugo e da sua condenação. Portanto, a lei não é mais acusadora. Eu amo uma passagem que tem lá em Zacarias capítulo 3. Se você não conhece, vou dar aqui uma dica. A pessoa da livraria depois vai ter que dar um jeito de achar isso aí. Vou deixar a pessoa em situação difícil. Se você nunca leu um livro do R.C. Sproul, que ele escreveu para os netos dele, chamado O Sacerdote da Roupa Suja, você tem que ler. Esse é um livro infantil em que ele conta a história de Zacarias, baseada em Zacarias capítulo 3. E Zacarias capítulo 3 é a história do sacerdote Josué, que está completamente sujo, e lá tem um acusador. O nome dele é Diabolos, que em grego significa acusador, né? Aquele que coloca diante de si. E ele quer acusar mostrando, ele não pode ficar diante do Senhor. E lá, Deus fala que ele vai trocar o sacerdote de roupa e colocar nele uma roupa limpa. Por quê? Porque não é verdade que a gente se limpa e se apresenta diante de Deus. Não, a gente se apresenta com roupas sujas, e Ele é que troca a nossa roupa. Ele é que nos limpa. Ele que nos apresenta diante do Pai. Por isso que você e eu vamos diante do Pai em nome de quem? Não é em seu nome. É sempre em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é que coloca a roupa limpa em você. Você está livre da lei como acusadora. Aquela que na hora do tribunal vai dizer assim, não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu. Tem um carimbo lá dizendo, está consumado. Tem um carimbo lá dizendo isso. Então o cristão está livre desse peso da lei de trazer condenação. Por quê? Porque qualquer que tenta ser aprovado por Deus pela obediência à lei, não consegue. Então, não é possível nós sermos justificados em relação à lei. Isto é, por nossas próprias obras da lei, adquirirmos a reputação de justos, ou sermos reputados, considerados justos. Nossa liberdade para com a lei não significa que Deus se livrou da lei. Agora vem um ensino importante, e agora é que o Evangelho vai entrar em jogo. A lei divina ela é imutável, sabe? Porque ela é a expressão do caráter de Deus. Quando Deus converte, salva um pecador, Ele não muda a lei. Esse é um entendimento errado. Não pense você que diante de Deus, Deus fala assim, aqui está a minha lei, mas quer saber? Esquece, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma borracha? Deus não passa borracha. Deus não passa borracha. Inclusive Deus não anistia pecado algum. Deus jamais anistia pecado. Por quê? Porque fazer isso seria contra o seu ser. Ele fala, eu não inocento o culpado. Deus abomina o pecado, porque o pecado é tremendamente ofensivo à santidade dele. E ele, portanto, não anistia. Deus não abaixa o seu padrão de moral. Não pense você que Deus está satisfeito com a sua vida cristã, que não é lá perfeita, mas pelo menos é coerente. Não basta. Para ter a aprovação de Deus, não basta. Deus não tolera menos do que perfeição. Estou falando sério. Deus não tolera menos do que perfeição. E eu vou te dar um exemplo. Mulheres aqui vão entender melhor do que os homens, porque eu acho que nesse ponto mulheres são mais dotadas do que homens.
Imagine, mulher, que você encontre hoje à noite no lençol da sua cama um pinguinho de tinta desse tamaninho no meio do lençol. Eu tenho sérias dúvidas, mesmo que você vai dizer assim, nossa, mas está quase todo limpo, acho que dá para deitar. Por que você não faz isso? Porque não precisa estar todo sujo para estar sujo. Basta ter uma mancha, sabe por quê? Porque o seu padrão de higiene é alto. Agora aplica isso à santidade de Deus. Basta um pecado para você se considerar sujo diante dele. Ele não abaixa o padrão, porque é reflexo de quem ele é. É o caráter dele. Portanto, Deus exige perfeição sim, e ela é inatingível por mim e por você. Por isso que é impossível alcançar a justiça pela lei. Romanos 8,3 fala assim, o que me fora impossível pela lei, e aí ele vai explicar, o problema não está na lei. No capítulo 7 ele fala que a lei é boa, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Mas então se a lei é boa, por que a lei não resolve o meu problema? Porque o meu problema é meu, não é da lei. Ele fala assim, o que me for impossível a lei, porque estava enferma a carne. Sabe o que a lei faz? A lei traz uma coisa boa, mas você está doente, então para você não serve. É que nem chocolate para diabético. Você já deu flor para alérgico? Coisa mais linda, que gesto de amor. Você fala assim, ó, eu trouxe um buquê de flores para você. Aí a primeira coisa que a pessoa faz é, aí você fala, ai. Era um presente, você queria agradar, e era bom. Mas o problema é que ela é doente. A lei é assim, a lei é boa, ela é justa, ela é santa, ela é perfeita, mas você é doente, eu também. É por isso que ela é problema para mim e para você. Não é por causa dela, é por causa de mim. É porque a minha carne é enferma. Portanto, o problema não está na lei. O problema está em nós. Trilhar o caminho da lei é maldição, porque não conseguimos cumprir todos os preceitos da lei. Dá uma olhada no texto que a gente leu, do verso 10 até o 12. Fala assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ele vai explicar por que estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A lei não trabalha com fé, a lei trabalha com obediência. Você quer passar no crivo? Obedeça. É isso que o verso 2 diz. Aquele que observar os preceitos da lei, será aprovado por Deus, ele viverá. A lei não tolera imperfeições. E é isso que Paulo vai mostrar para aqueles gálatas que estavam achando que ao cumprirem certos rituais estavam agradando mais a Deus. Paulo falou, vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho. Vocês estão esquecendo do verdadeiro evangelho. Evangelho é necessário, mas perceba agora a relação dele com a lei. Por que ele é boa nova? Presta atenção. Deus, como a lei é imutável, Deus não pode descartar a lei, porque é a expressão do caráter dele. Cristo precisa se colocar sob a lei. E Paulo fala muito disso em Gálatas. No verso 13, que a gente leu, fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele se colocou sob a maldição da lei. E no capítulo 4, verso 4, ele vai explicar que ele nasceu sob a lei por causa da missão que ele tinha. Olha só, verso 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Veja, por que Jesus Cristo teve que se fazer homem? Porque Deus queria que homem fosse aprovado pela lei. E aí, como você não consegue, ele teve que mandar alguém que conseguiria. Porque a lei é a expressão do caráter de Deus. Então ele envia o seu próprio filho para ser o mais obediente de todos os homens e o mais sofrido de todos os homens por causa da maldição da lei. Perceba agora o que é evangelho em relação à lei. O evangelho ele não substitui a lei. É uma pena o crente que acha que é isso que acontece. Pelo contrário, evangelho é Deus apresentar quem cumpre a lei em seu lugar. É por isso que é evangelho, boa nova. Deus está chegando para você e fala assim, boa notícia, eu achei um mediador.
Boa notícia, você não vai ser condenado. Por todos aqueles pecados que eu cometi? Não. Como? Vou contar a história de Jesus para você. A boa nova é que Deus não rasga a lei dele. Ele encontra quem a cumpre em seu lugar. Cristo cumpriu as exigências da lei para que pela fé nele recebêssemos a bênção do Espírito. É isso que diz o finalzinho do texto que a gente leu. Fala que ele é maldito em nosso lugar, porque está escrito que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí no verso 14 fala, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito é uma dádiva. Lembra que Jesus falou assim, eu vos enviarei o Consolador. É um presente de Deus. Mas como é que você pode receber presente de Deus se você é tão desobediente para com Ele? Tem um jeito. É quando o seu irmão é obediente em seu lugar. É quando o seu substituto é obediente em seu lugar. É quando ele cumpre não só a lei, mas recebe o castigo da lei, para que você possa receber a notícia boa que é o Evangelho. Portanto, eu quero terminar essa primeira parte da seguinte maneira. Lei e Evangelho não podem ser mal compreendidos. E tem duas maneiras muito comuns de entender erroneamente lei e Evangelho. A primeira é como se fossem antagônicos, uma antítese, um contra o outro. E a outra maneira é fusão. Veja só isso na prática. Não há antítese entre lei e Evangelho. Antítese entre lei e Evangelho é o famoso antinomismo. Aqueles que são contra a lei, eles colocam lei e Evangelho como duas coisas opostas. Se eu sou do Evangelho, então esquece lei. Mas na verdade não pode haver antítese. Também não pode haver fusão, é o que o legalista faz. Quando ele traz lei para dentro do Evangelho, ele acha que isso é a mensagem de Deus para o homem. Ele funde as duas coisas e não entende com discernimento o lugar de cada uma delas. Na Bíblia Sagrada não há antítese entre lei e Evangelho, nem fusão de ambos. O que acontece? O Evangelho não suplanta a lei, ele confirma a lei. É isso que Paulo diz em Romanos 3,31, um dos textos que eu acho precioso e nem sempre a gente tem entendido. Paulo está explicando a justificação pela fé e ele termina o capítulo 3 dizendo assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por que nós confirmamos a lei? Porque a gente crê naquele que obedeceu a lei em nosso lugar. Abandonar a lei, portanto, é trazer dano ao Evangelho. Como eu disse antes, sem lei, a cruz perde o sentido. E eu fecho com um dos textos mais lindos da pena do apóstolo Paulo. O Evangelho é a única saída legal para que Deus seja ao mesmo tempo justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo estava explicando a doutrina da justificação pela fé, e ele estava colocando o seguinte problema. Olha, Deus não pode negar a si mesmo. Ele é justo, ele tem que punir pecado. Mas ele também não pode negar a si mesmo, ele é misericordioso, ele quer justificar você. Então Jesus Cristo é a única forma de ser justo, punindo o pecado, e justificador, salvando você e eu. É assim que lei prepara para o Evangelho de Jesus Cristo e dá sentido à boa nova de Cristo Jesus. Eu vou orar e a gente vai encerrar essa primeira parte, eu vou passar ao pastor Cleiton. Senhor Deus, nós acabamos de ouvir um pouco acerca desse amplo assunto. Nossa oração é que isso comece a entrar e a fazer sentido à medida que a gente conecta outras histórias da Tua Palavra. Dá que amemos ainda mais a boa notícia que é o Evangelho, à medida que nós entendemos o cumprimento da lei por parte de Jesus Cristo. Como Ele sofreu o castigo da lei, como Ele obedeceu os preceitos da lei, e nesse sentido preparou a nossa salvação. Estamos aqui hoje porque fomos remidos por Ele. Por isso, Pai, nós queremos sair daqui dando glórias a Ele. Não permita que essa noite seja só noite de filosofar e teologar e fazer apenas exercícios intelectuais. Ensina-nos a estudar essas coisas e sair enchidos pelo Teu Espírito de amor pelo nosso Salvador. Ensina-nos a amá-lo cada vez mais, Senhor. Esse é o alvo de nossas vidas. Nós queremos amá-lo sobre todas as coisas. Ó Pai, ensina-nos a amar-te. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.